Oi, eu sou a Juliana. Oi, eu sou a Júlia. E hoje nós vamos falar sobre calorimetria, que nada mais é do que o estudo da grandeza calor. E o primeiro conceito que nós vamos ver hoje é o de transmitância térmica, que é quando o fluxo de energia térmica que sai de um corpo para o outro. E naturalmente isso acontece do corpo com maior temperatura para o de menor temperatura. Em seguida, vamos falar sobre o calor sensível, que é basicamente quando o fluxo de calor promove uma mudança de temperatura. E a principal fórmula de calcular isso é através de variação de calor sensível igual a massa vezes calor sensível vezes variação de temperatura. Já o calor latente é quando tem essa mudança para de estado físico. E a fórmula que nós utilizamos é a quantidade de calor, que é igual à massa do corpo, vezes o calor específico latente da mudança de estado. Em seguida, podemos falar sobre a capacidade térmica, que apesar de ser representada por um C, não deve ser confundida com um calor sensível, pois essa representa o fluxo de calor que promove uma mudança de temperatura em um corpo como um todo. As principais fórmulas de calculação: capacidade térmica igual a massa vezes calor sensível e capacidade térmica igual a calor dividido pela variação de temperatura. Já a potência térmica é a quantidade de calor que uma fonte consegue emitir em um intervalo de tempo. Nós utilizamos a fórmula potência igual a quantidade de calor sobre a variação do tempo. Por fim, a gente pode falar sobre o equilíbrio térmico, que é representado pelo princípio da troca de calor, e que indica que todo o calor que o corpo recebe é igual a todo o calor que o corpo cede. E nesse caso, o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Portanto, o calor com sinal negativo representa o que é cedido e o calor com sinal positivo é o calor recebido. Mas e aí, vocês entenderam? Então nos ajudem a calcular essa barra que vocês querem aquecer. Básico de calorimetria, bora me ajudar a calcular essa barra que você quer aquecer. Como resultado de um aumento de 32 graus, uma barra com uma rachadura no centro dobra para cima. Se a distância fixa LO é 3,77 metros e o coeficiente de dilatação linear da barra é 25 vezes 10 a menos 6, determine a altura x do centro da barra. Então, para a gente conseguir visualizar, a gente pode analisar esse desenho. É uma barra com uma rachadura no meio, que dobra para cima, e o que a gente quer descobrir é justamente essa altura x. Para isso, vamos pelo passo 1, que é justamente achar o tamanho final da barra depois que ela é aquecida. Para isso, a gente pode usar a fórmula variação do tamanho igual ao tamanho inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Mais ou menos
entendendo dessa forma. A barra, ela aumenta. Para isso, a gente pode usar os dados fornecidos no enunciado, ficando assim, e resultando em L final igual a 3,773 metros. Agora que a gente já descobriu o tamanho final da barra, a gente pode finalmente descobrir a altura x. Para isso, o que a gente pode fazer é usar Pitágoras. Como a gente pode ver no desenho inicial, quando a barra é elevada para cima, a gente tem um triângulo. E é exatamente isso que a gente vai usar. Interpretando um triângulo com base de 3,77 dividido por 2, ou seja, tamanho inicial dividido por 2, hipotenusa de 3,773 dividido por 2, que é a altura, o tamanho final, e a altura x. Então, o que a gente vai fazer é usar aquele conceito básico de hipotenusa. Então, elevando esses lados ao quadrado, mais esses dois ao quadrado também somando, a gente vai passar e obter isso. Por fim, x ao quadrado igual a 0,0226 dividido por 4. E por fim, finalmente, nosso resultado de x, ou seja, altura, igual a 0,075 metros. É isso aí, gente. Calculamos aquela barrinha. Oi! Agora vamos para o segundo exercício. Um bloco de gelo de 4 kg de massa que está a uma temperatura de menos 10 graus Celsius é colocado em um calorímetro, recipiente isolado de capacidade térmica desprezível, contendo 5 kg de água a temperatura de 40 graus Celsius. Qual a quantidade de gelo que sobra sem derreter? E aqui são os dados que o problema oferece. É o calor sensível, o calor específico sensível da água, o calor sensível específico do gelo e o calor específico latente, o calor de fusão do gelo. Para fazer esse exercício, a gente vai utilizar as duas fórmulas que já vimos no início do vídeo, que é o calor latente e o calor sensível. Eu separei em 6 etapas para o problema ficar mais didático para entender. A primeira parte, a gente precisa calcular quanto um gelo de 4 kg de massa precisa derreter quando ele está a 0 graus Celsius. E aí nós utilizamos a fórmula do calor latente. A quantidade de calor é igual a 4.000 gramas, passando de quilo para gramas, vezes a quantidade, vezes o calor específico que a gente pegou aqui, o problema deu. E aí ele deu 320.000 calorias. A segunda etapa do problema, a gente calcula quantas calorias um gelo de 4 kg precisa para aquecer de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. E aí nós utilizamos para isso a fórmula do calor sensível. Notem que aqui a gente usa isso porque aqui a gente está tendo uma variação do estado físico e aqui é apenas uma mudança na temperatura. Então fica a quantidade de calor igual ao 4.000 gramas vezes 0,5, que foi dado aqui no problema, o calor específico sensível do gelo, vezes a variação de temperatura de menos 10 graus Celsius até 0 graus Celsius. E isso nos dá 20.000 calorias. E aí, a terceira etapa, a gente só soma a quantidade de calorias que precisa para poder resolver o problema. Então, ele nos dá 320.000 calorias, mais 20.000 calorias, e chegamos em 340.000 calorias. E aí, então a gente sabe que o gelo ele precisa de 340.000 calorias para derreter totalmente. Então, na etapa 4, a gente calcula quantas calorias a água ela vai oferecer para derreter totalmente, né? Só que aqui no caso a gente já vai usar os valores da água, que foi dado 5 kg e 40 graus. E aqui nós utilizamos a fórmula do calor sensível. A quantidade de calor é igual à massa da água, que fica 5.000, vezes 1, que é o calor específico da água, e vezes a temperatura que foi dada no problema. E chegamos em 200.000 calorias. E aí nós podemos observar, aqui na etapa 5, que se a gente fizer quanto o gelo precisa para ser derretido e quanto a água oferece, ele não vai conseguir, a água não vai conseguir derreter ele, porque sobra 140.000 calorias. Então, para a gente achar a quantidade de gelo que sobra sem derreter, nós utilizamos novamente a fórmula do calor latente e jogamos a quantidade de calorias que a gente achou aqui, que sobrou
140 mil calorias, vezes a massa que a gente quer descobrir, vezes 80 que foi dado no problema também. E aí nós encontramos uma massa de 1.750 gramas, que equivale a 1,75 quilos.